A gente não tinha definido ainda. Não, eu sou rápido. Na cama também, né? É o único jeito que eu sei fazer. Eu sou Sboile, @Sboile no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 17 de setembro de 2022 até o dia 23 de setembro de 2022. Nessa semana, José Aldo entra em acordo com o UFC e se aposenta do MMA. De surpresa, Tom Hardy aparece em campeonato de jiu-jitsu brasileiro e vence. Técnico do Boston Celtics é suspenso por 1 ano por relacionamento íntimo com funcionária da franquia. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grandes Sboile. Mais uma semana que passou aí numa correria desenfreada. Teve gente revivendo hobbies do passado, teve gente fazendo sobremesa, teve gente que lidou com pessoas novas, teve gente que falou com outras pessoas novas, teve gente que cometeu erros que fizeram o bem, né? Teve uma semana um pouco atípica, talvez. Mas o que eu quero saber de verdade é o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, vamos lá então. Cara, a minha semana tem várias pequenas coisinhas, né? Acho que é um pouco diferente do habitual aí que eu costumo relatar. Tem um tanto de eventos aqui pra eu gastar alguns minutos. Então vamos lá. No pós-gravação da última semana, acho que na gravação eu tinha falado, né? Tá terminando aqui, primeira semana, né, de retorno da UniOeste. Tenho que ir lá, né, na universidade, porque tem aula hoje, né? E no fim das contas, não teve aula, né? Eu cheguei ali, houve um boicote dos alunos, né? De todos os alunos, né? da administração. Ninguém apareceu em nenhum ano. Então eu cheguei ali, né? Só assinei a folha-ponto na secretaria e já ia voltar pra casa, mas daí tinha uns alunos ali que tinha gente que é de fora, né? Tinha que esperar o ônibus e tudo, o horário do ônibus pra voltar pra casa. E aí eu fiquei trocando ideia com a galera ali, só pra fazer o tempo passar mais rápido tudo, porque é meio bosta, né? Você ficar ali, esperar, sei lá, 2 horas o negócio pra, né, conseguir voltar pra casa. Ficar trocando uma ideia aqui foi maneiro. Daí, no fim de semana, eu comecei a reassistir um desenho que foi bastante presente assim, na minha infância, e que é o Tintin, né, o jornalista belga, né, eu acho bem maneiro. E eu encontrei, né, no YouTube com uma qualidade legal, tava começando a rever. E até por isso que eu não terminei o Mike Além de Tyson, né, quero ver agora quando que eu vou priorizar uma coisa ou outra. Então tem bastante coisinha aí que agora, né, vai aparecendo na minha lista de interesses pra assistir. Aí depois disso, assim, no fim de semana eu acabei, né, lidando mais com isso, revisitando as coisas, né, dos materiais, né, que agora sim, nessa semana que se passou, eu já tive conteúdo para valer, né, nas minhas aulas da UniOeste. Então aí foi uma semana, né, agora sim, como manda o protocolo, com aulas, com conteúdo, com chamada, tudo certinho. Então hoje, por sinal, eu tenho aula, né, terminando a gravação, no segundo horário agora da noite, eu dou a aula tudo com conteúdo certinho. Então agora a rotina se encaixou em definitivo. Aí na quarta-feira, eu fiz uma call, né, uma chamada com uma agência de publicidade lá de Maringá, que um dos sócios dela é um amigo meu, e eu, né, fui dar uns toques, assim, pra um dos responsáveis pelos anúncios online lá, né, e eu vi que tem várias coisinhas que o cara não usa as melhores práticas, digamos assim, né, que tá, assim, de mais consolidado, que, né, dá mais resultado, tudo. E eu, né, fui dando uns toques pra ele, né, e depois meu amigo veio me falar, né, depois da chamada, falar, o que você achou do cara, né, da execução dele das coisas. Eu falei, o cara é bom, assim, tudo isso que ele tá começando, tem muita coisa ainda pra melhorar, pra ele aprender, assim, dos processos. E aí esse meu amigo falou, tem interesse em fazer uma proposta de consultoria, assim, pra gente, né, alguns outros encontros, né, igual esse que você fez agora, sei lá, umas 4 semanas, né, dando um acompanhamento mais próximo, tudo. E, pode ser, né, eu redijo uma proposta e depois mando aí pra vocês avaliarem se é do interesse e tal. Isso foi na quarta, hoje estamos gravando na sexta-feira, ainda não deu tempo de redigir, vou ver se eu faço isso no fim de semana e segunda-feira mando pra eles. Porque aí no restante do tempo também, hoje, né, no comecinho da tarde, eu terminei de fazer umas avaliações para um evento aqui da UniOeste, que vai ser agora, acho que em outubro,
outubro, novembro, e aí eu estava de membro avaliador e, né, tinha que lidar com isso, porque a deadline, né, o prazo é na segunda-feira. Então, eu tô, né, com um pouquinho de tempo livre aqui, deixa eu já resolver esse negócio. E aí, né, acabou sendo útil para mim, né, já agilizar isso, porque o prazo tá chegando. E, por sinal, falando em prazo, isso vai ser o motivo da minha reflexão, porque no sábado eu submeti, né, a revisão do meu artigo lá da revista da Suíça, né, Consumption and Society. Eu cometi um erro, na real, e isso acabou sendo uma ótima coisa, só que eu vou falar qual foi esse erro daqui a pouco, porque antes eu preciso passar a palavra para você, Xoxin, e enquanto isso a audiência fica aqui retida, querendo saber que erro foi esse, e eu vou falar isso daqui a pouquinho. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Começando cronologicamente, a minha semana... No final de semana passada eu tive aula. Foi ok, foi tranquilo. No sábado eu fiz algo que não fazia há muito tempo, que era jogar board game com meus amiguinhos. Então a gente se reuniu na casa do Johnny para jogar um novo jogo que o Noé adquiriu, do Senhor dos Anéis. Um jogo que funciona no formato campanha. Então a gente terá que se reunir de forma relativamente constante, né? Onde todos estejam presentes, para que a gente possa executar as missõezinhas que são dadas no jogo. Foi legal, é o motivo da minha reflexão, então eu vou falar sobre isso mais adiante. Seguindo domingo, ficamos em casa. Eu aproveitei e fiz uma torta de bis com mousse de maracujá, que ficou gostosa, mas com uma aparência muito soberba, cara. Eu achei uma das sobremesas mais bonitas que eu já fiz, porque eu fiz uma geleinha de maracujá que ficou show de bola. Inclusive, gostei acho que mais da geleia do que da torta em si. Também nessa semana, voltando a rotina, né, dos dias de semana, foi corrido, mas foi ok considerando tudo, não teve nenhum grande acontecimento, tirando o fato da faculdade, que na quinta-feira eu fiz a entrevista junto com o meu grupo de estágio, né, com uma mãe de autista, e foi bem interessante, cara. Eu pude aplicar algumas das técnicas das quais a gente vem estudando, sabe? Eu até, assim, não é essa a intenção, tá? Mas um dos princípios da psicanálise, principalmente da linha lacaniana, da qual a minha orientadora faz parte, né, na qual em tese eu tô seguindo por enquanto, é de que você está ali para ouvir 100% do que a pessoa tem a dizer. E meio que uma das técnicas é você, tipo, focar em determinados pontos que a pessoa tá repetindo várias vezes, ou que para ela pode ter uma definição clara, mas que é bom você ressaltar para que ela exemplifique mais sobre isso, né? E aí teve até um momento da entrevista que ela estava falando sobre o autismo ser genético. E a gente sabe que, em tese, isso não é verdade. Porque não existe nenhum gene alterado que determine o autismo, né? Se ela fosse uma característica totalmente genética, ele não seria um transtorno, como é o caso do autismo. Ele não seria transtorno do espectro autista. Ele seria uma síndrome autista, né? Porque toda modificação no gene, né, como a síndrome de Down, por exemplo, ela tem uma modificação num gene específico, né? Trissomia no cromossomo 17, se eu não me engano, ou 21, não lembro. Então, assim, claramente não é genético. Ele pode ter algumas características hereditárias, mas ele não é genético. E aí ela falou, não, porque o autismo é genético e tal. Daí eu deixei ela falar e eu falei, o autismo é genético? É mesmo? Me fale sobre isso. E aí ela começou a desenvolver mais sobre essa questão, de onde ela tinha aprendido e blá, 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 blá. Basicamente só replicando, né, um discurso de médicos, né, porque boa parte dos médicos digamos assim, o autismo ele tá nessa zona de conflito ainda entre várias áreas, né, na qual a grande rivalidade é essa visão medicinal, né, da medicina medicalizada do autismo versus a psicológica, que é esse embate de que, não, isso aí é genético e tem que tacar remédio. E aí a psicologia tá ali falando, cara, não é bem isso. Primeiro porque não é genético. Se fosse genético, você ia ter que me mostrar um exame que apontasse para isso. E você não consegue. E então, assim, são vários sintomas que, a partir de uma análise multidisciplinar, é que se chega a uma conclusão de que a criança tem autismo. Mas não é um único exame que é feito. Então, assim, tá nessa zona de conflito. E aí foi legal ver o quanto ela replicava sobre isso, sabe? E eu me senti quase um psicanalista nesse momento. Do tipo, falar, é mesmo? Me fale mais sobre isso. E eu sei que, assim, falando desse jeito, parece que eu tô me fazendo de idiota
idiota pra pessoa, sendo que na verdade é a pessoa que tá sendo iludida, no caso. Mas é uma das técnicas justamente pra entender o que a pessoa pensa sobre isso, né? O ponto forte, digamos assim, um dos pontos fortes da psicanálise é que ela não tá ali pra dizer pra pessoa o que ela deve pensar. A gente não tá ali, digamos assim, pra corrigir a pessoa, sabe? Se a pessoa fala assim, não, porque toda a uva, ela é marrom. Eu não tô ali pra falar, não, cara, a uva é roxa ou verde, não tem marrom, sabe? Eu tô ali pra falar, por que você acha que é marrom? Sabe? É justamente pra questionar e fazer a pessoa falar, se abrir, pra que ela defina o seu sofrimento, defina a sua versão da realidade do mundo. Mas bem, tirando essa parte teórica chata, deixando de lado, a minha semana não teve mais nenhum grande acontecimento. Eu fiz meus exercícios regularmente, eu fiz meus trabalhos de faculdade regularmente, eu aproveitei para no final de semana, inclusive, fazer alguns trabalhos que estavam pendentes. Falta concluir inclusive, que eu pretendo concluir nesse final de semana, porque semana que vem começam minhas provas, então, tá na hora de estudar. Então, basicamente isso encerra a minha semana. Eu vou falar da minha reflexão, como eu tinha mencionado anteriormente, sobre o fato de eu estar jogando board game, mas, no momento, a vez de quem fala é do meu amigo Sbole, para qual eu estou passando a bola nesse momento. Vai. Opa, peguei. Fiz aquela recepção digna de um grande líbero, né? Pra falar aí de vocabulário de vôlei, porque você tá com saudade de vôlei, então fica aí pelo menos esse afago nas referências. Então, o que eu tenho como reflexão, né, eu tinha comentado que vem, né, da minha submissão do artigo lá para a revista Consumption and Society, que eu cometi um erro e eu tinha, né, relatado na semana passada, ou acho que nos 2 últimos episódios, que eu tinha conseguido uma prorrogação de prazo, né, para submeter a revisão, e eu tinha visto que era para dia 17, né, de setembro. Então, né, eu tinha visto, ganhei uma semaninha aí, né, pedi uma prorrogação, né, acho que o prazo da revisão tinha sido 2 meses ou 3 meses, sei lá. E aí eu pedi uma prorrogação, os caras me deram mais uma semana. Beleza. E aí, nesse tempo que eu acabei correndo um monte, né, fiz vários rounds relâmpago, assim, de revisão com as minhas ex-orientadoras e acabou dando certo de postar a revisão no sábado, dia 17, como eu tinha, né, visto. Aí, no momento da submissão, eu vi lá no sistema da revista que tava lá, dia 17, de outubro, que era o prazo máximo. Daí eu, será que os caras mudaram errado, né, não sei o quê? Aí, bom, vou adicionar aqui os arquivos e beleza, né? E aí depois eu fui olhar lá no e-mail, né, que eu tinha recebido quando me comunicaram da prorrogação, e eu vi que na real era 17 de outubro. E aí eu acabei batendo o olho, né, na época rápido e vi, né, como eu disse, uma prorrogação, os caras não vão me facilitar tanto assim a vida. Vai ser uma semaninha só. E eu fiz dar certo em uma semana. E aí eu acabo até trazendo, né, como pensamento essa ideia de que às vezes o que a gente precisa para fazer as coisas são os prazos, são essa água batendo na bunda, a gente precisar de fato, ele fala, ou é agora ou não tem como, né, ou você vai ter que procurar outra revista e começar do zero todo esse processo. E tem até uma lei, né, que já prevê esse negócio, que chama Lei de Parkinson, que fala o tempo que você leva para fazer uma atividade é o tempo que você tem disponível. Então, se eu tivesse 3 anos para, né, trabalhar essa revisão, eu levaria 3 anos. Se eu tivesse 2 semanas para fazer isso, eu levaria 2 semanas. E eu acabei vivenciando e de fato comprovando essa lei nessa última semana, porque eu vi isso, né? Acabou sendo um erro da minha parte, só que esse erro acabou sendo uma coisa boa e eu só, né, comprovei que a gente só precisa de um empurrãozinho ou de uma grande pressão para conseguir, né, de fato pôr em prática, executar alguma coisa que a gente poderia vir postergando ou não fazendo com o máximo de esforço possível, né, que a gente teria capacidade naquele momento. E foi bom, né? Eu vou ter alguns outros compromissos agora em outubro e Zé acabou me liberando algumas boas horas agora para eu poder trabalhar em outras atividades. Muito bem, o famoso erro do bem, então. Cara, acho que existe a possibilidade de se aplicar algumas técnicas de você colocar prazos determinados, né? Mas eu acho que ela não é tão eficaz quanto o prazo verdadeiro, porque no final das contas você sabe que você está se adiantando, né? E eu acho que também iria variar de pessoa para pessoa, porque, né, às vezes com um prazo curto você acaba fazendo um trabalho muito mais acelerado e sem qualidade, ao ponto de que
que depois que está pronto, você podia falar, já tá feito, sabe? Não tá bom, não tá perfeito, mas pelo menos tá feito. Por mais que eu ainda tenha mais um mês ainda pra poder revisar, já tá feito, então segue adiante, né? Que seria também um problema. Então, não sei, existe uma teoria também sobre atraso, acho que eu já devo ter falado sobre isso em algum programa, de que às vezes o atraso pode ser bom porque em determinados pontos, se você parar pra pensar, muitas vezes você foi beneficiado pelo atraso de outras pessoas. Então, um professor que se atrasou, você teve um pouco mais de tempo pra estudar antes da prova, coisas do gênero assim. Mas, por mais que eu sinta que talvez não encaixe bem, eu acho que é uma questão que varia de pessoa pra pessoa. Sim, mas sabe que vai encaixar muito bem agora a sua reflexão aqui na ordem do programa. Opa, achei que seria um abraço, mas serve também. Então, vamos lá. A minha reflexão é sobre o board game que a gente jogou nesse final de semana, mais especificamente no sábado à tarde. E, cara, foi bem divertido. Fazia muito tempo que a gente não reunia toda a galera, assim, com a adição de um membro extra, digamos, que é um amigo meu e do Noé da faculdade. Foi bem divertido, foi bem legal. A gente jogou o jogo do Senhor dos Anéis. Por mais que eu não goste muito da temática, assim, Senhor dos Anéis pra mim meio que tá saturado, né? Na minha opinião, pra mim tá saturado, né? Entendo as pessoas que gostam até hoje, que amam e etc. Mas eu já não tô curtindo muito a série, tô achando meio sabe? É uma história que não tem emoção, é uma história que foi lançada, tipo, em conjunto com Casa do Dragão, que tá, tipo, muito, 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 muito superior, porque eu sinto que ela eu vou colocar assim, é uma história, entre aspas, ultrapassada, porque ela foi o princípio de tudo, então tava muito numa questão de se explicar o que era cada coisa, né? O que é um elfo, o que é uma terra, o que é essa raça, o que são, enfim, né? Tanto que a leitura do Tolkien, ela é às vezes criticada na atualidade por ser isso, né? Ser uma descrição precisa e minuciosa de todo o cenário, de todos os personagens, de toda a história da classe, da língua e etc. Enquanto que a Casa do Dragão, ela tem uma roupagem nova e que é mais interessante nos dias de hoje, né? Não tem como você negar isso, porque ele tá muito mais querendo se envolver nas questões das relações dos personagens, né? Do que propriamente explicando sobre o mundo. Então, ninguém explica o que é um dragão. O dragão tá lá, você sabe que é um dragão. Se você não sabe o que é um dragão, é aquele negócio que tá voando ali que gospe fogo, sabe? Então, enfim, é uma nova roupagem, mas que, ainda assim, por mais que seja uma temática que nem eu falei, pra mim tá saturada, ela ainda foi capaz de juntar o meu grupo de amigos pra viver uma história difícil, né? A gente começou jogando no modo difícil e que foi bem divertido. A gente comeu uns salgadinhos, tomou um refrigerante, falou umas besteiras, foi divertidíssimo e fazia tempo que a gente não fazia esse tipo de coisa, né? Geralmente eu tenho feito quase tudo com a Bela nesses aspectos de diversão, né? O vôlei, inclusive. Mas foi legal ter, digamos assim, um momento só dos piá. Pode crer. É o tipo de coisa que a gente acaba dando mais valor quando a gente se distancia da regularidade, da rotina com que a gente conseguia, né? Fazer essas atividades tempos atrás. Então, acho que a gente já também conversou sobre isso em alguma outra oportunidade, né? Acho que eu falei sobre isso no episódio... alguma coisa... O Goiás, né? Que eu estava em Maringá e a gente, né, tinha recebido a visita de um amigo nosso que tinha se mudado, então, né, para o estado do Goiás e aí tinha vindo para Maringá e a gente acabou rememorando as várias tardes e noites que a gente, né, a galera ficava ali trocando ideia e fazendo nada, né, ou assistindo algum vídeo de YouTube todo mundo junto, ou jogando alguma coisa e coisas assim. E aí hoje em dia, né, que a vida aconteceu, cada um foi para um canto, essas coisas são cada vez mais difíceis. E mesmo, né, você aí, por mais que você ainda esteja na mesma cidade que o Noia e, né, você já tenha feito esse mesmo programa várias e várias outras vezes, a rotina impede disso ser algo tão recorrente como era antigamente. E ter a oportunidade de relembrar essas memórias é algo muito maneiro. Aqui eu vejo isso, né, ou melhor, eu vivencio isso, né, um tanto constantemente, porque todos os meus amigos estão em outras cidades. E aqui em Beltrão não tem nenhum grande amigo, assim, ninguém pra eu ficar trocando ideia, assim, de juntar e tudo. Tem, assim, conheço uma ou outra pessoa, mas, né, ainda nada que consiga, né, ou mesmo sentir a abertura pra fazer esse convite. Vamos marcar alguma coisa de, sei lá, né, ficar realizando esses programas aí, como a gente comentou. Aqui eu tô um tanto isolado, né, da minha rede social, e isso é zoado, né? Sinto falta, só que nem eu falei, é o tipo de coisa que a gente acaba só notando quando não é mais possível a gente se aproveitar dela. Muito bem, perfeito. Então,
Vamos avançar e ir para a sessão mais? Bora pra sessão mais. Então vamos lá, sessão mais. Temos um feedback ou teremos que ir de mais uma indicação? Não temos feedbacks, e então teremos que ir de uma grande indicação aí que a gente vai ter que decidir agora quem que vai falar. Você tem alguma coisa boa pra indicar aí? Eu poderia indicar alguma coisa, mas teria que pensar agora. Você já tem algo pronto que você tá a fim de falar? Pior que não. Eu vou recomendar alguma coisa que não é nenhum seriado, não é nenhum filme que a gente, né, costuma ser o tipo de recomendação que a gente tem por aqui, mas é uma série de vídeos, né, uma linha editorial aí do canal do Casimiro, né, do canal Cortes do Casimiro no YouTube. Eu gostaria de recomendar os vídeos que ele reage ao Shark Tank, né, o programa aí de bilionários, de multimilionários que ficam recebendo pitches, né, de ofertas que aparentemente são inovadoras ou criativas em algum sentido. E, sei lá, o Shark Tank em si, quando você assiste na versão séria da coisa toda, ele pode parecer às vezes um negócio muito, um negócio formal e, sabe, meio... parece um programa de pai, tá ligado? Ou de universitários de administração que querem revolucionar o mundo. E eu digo isso sendo alguém que se formou em administração e tudo. Mas a pegada que eu gostaria de sugerir aqui é que o Casimiro, ele faz o comentário como alguém de galera, assim, a gente se junta pra assistir coisas, ele é meio que essa pessoa. Ele fica ali assistindo, fazendo comentários, e são comentários muitas vezes, assim, totalmente puxados pra comédia. Então, acaba sendo muito engraçado, e ele também ele é um tanto crítico, né? Tem ali os altos comentários, né, de incongruências que a gente vê no mundo corporativo, e acaba sendo uma outra possibilidade de assistir um programa que nem eu disse. Ele, no primeiro momento, poderia ser um programa super sério, né? Super quadradão, mas com essa outra perspectiva que se apresenta por um cara que poderia ser claramente um amigo nosso, né? Que a gente assistindo alguma coisa juntos, acaba sendo algo interessante para consumir esse tipo de conteúdo e até revisitar, né, perspectivas que a gente tem, né, de como a gente olha para as dinâmicas corporativas, ou mesmo coisas que, isso aqui faz sentido, não faz sentido, conhecer outras ideias, acabei achando bem legal. Eu tenho um probleminha de quando eu gosto muito de alguma coisa eu acabo maratonando ela. Eu já assisti todos os vídeos do Casimiro, né, fazendo os reacts, né, que já foram publicados até então, do Shark Tank. São 50 e poucos e eu recomendo, vale muito a pena. Beleza, né? Só isso que tu vai dizer. Curioso, é alternativa essa minha recomendação, mas é de coração. Tá bom, então vamos pros recadinhos. Se você quiser mandar um feedback pra gente deixar a gente mais feliz e não ter que recomendar umas coisas meio questionáveis, você pode nos mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode encaminhar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @maisumasemana. Isso aí. E a gente também sempre pede pra vocês seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. E é legal, a gente acaba conhecendo um pouco mais a nossa audiência, conhecendo quem conhece um pouco mais da gente e ouve as nossas recomendações, que às vezes são questionáveis, às vezes não. E também sempre pedimos pra você, querido ouvinte, que já tá aqui acompanhando, né, a gente até então, ajuda a dar aquela famosa piramidada, né, espalhar a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda pra alguma pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece a proposta do nosso em específico, talvez essa pessoa acabe gostando. E aí acompanhe a gente também e, eventualmente, mande um feedback pra cá, porque daí, uma vez que a pessoa manda o feedback, pode ser a outra pessoa que você indicou, pode ser você mesmo, uma vez que a pessoa manda esse feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Então, tudo que resta pra gente é dar aquele tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.